Boa noite a todos que estão presentes, a você que um dia irá acompanhar aí pela internet. Que Deus esteja no comando e abençoando a cada um de nós. Que essa palavra possa ser uma palavra rema na sua vida, que você possa estar usando. Mais uma vez, o intuito desse curso foi a grande demanda de pessoas que não conseguem entender a Bíblia. E baseado nessa demanda que a gente montou esse curso e vem comentando livro por livro da Bíblia. A gente começou de Gênesis, nós estamos hoje em Crônicas. E falando das principais características de cada livro, falando sobre cada ponto dele, de maneira resumida, para que as pessoas possam entender. E assim chegar mais perto de Deus. Lembrando que a vida com Deus ela é baseada num tripé, né? Onde a oração, a santidade, a obediência e o conhecimento da palavra. Através da oração você adquire intimidade com Deus, tem as revelações de Deus, né? Através da palavra você tem um embasamento mínimo para saber o que Deus quer da sua conduta. E a obediência é você colocar em prática isso tudo. Esse é um tripé da vida do cristão. Nós estamos aqui falando sobre a Bíblia. Mais uma vez, ela está dividida em uma grande parte chamada Antigo Testamento e numa outra, Novo Testamento. O Antigo Testamento vai contar a história de tudo, desde a criação até a fundação de Israel, as coisas que Deus fez por Israel e também os seus fracassos. No Novo Testamento vai contar a história de Jesus e a propagação do Evangelho por todo o mundo. Os primeiros 5 capítulos é chamado de Pentateuco. E vai de Gênesis até Deuteronômio, né? Ou a lei. Foi os livros que Moisés recebeu, né? A revelação de Deus que deu para Moisés. Os históricos são de Josué até Juízes, Josué até Reis, né? Que conta a história deuteronômica e a história cronística que vai de Crônicas até Esther. Lembrando que Esther e Ruth são livros assim meio que soltos, né? Mas que estão aí dentro do que. Então nós vamos iniciar agora o livro 1ª e 2ª Crônicas. Crônicas, né? O propósito: orientar a restauração do reino de Deus depois do exílio. Então, é tido como um livro espiritual, né? Porque ele vai tratar das questões do templo, de como era o culto no templo, da restauração de todas as coisas que foram feitas no templo. O autor possivelmente seja em grande parte Esdras, segundo a tradição judaica, porque eles têm a mesma forma literária que o livro de Esdras. E ele também era um sacerdote. A data que ele foi escrito foi: os fatos ocorreram desde o reinado de Saul até o último rei, né, que foi o rei de Judá, foi o Zedequias. E tem gente que fala que ele foi escrito em 538, mas o fato é que eles estavam no exílio, né? Eles fizeram uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu. A gente lembra do livro dos videntes, do livro dos profetas, rei de Judá e rei de Israel. E eles fizeram essa compilação. Aí o que acontece? Crônicas. Mas por que crônicas, né? Crônica, eu fui olhar no dicionário, né? Porque eu sempre vejo na televisão as crônicas de Nova York, as crônicas não sei o que de jornal hoje, né? Crônica nada mais é do que uma história narrada sobre alguma pessoa ou um fato que aconteceu.
né, na sequência cronológica. Por isso é que vem tudinho aqui. A gente vai ver que o livro de Crônicas ele vai falar apenas dos reis de Judá. Aquela alternância entre Israel e Judá, que tinha reis, ora ele falava de reis, ora ele falava dos reis de Judá, dos reis de Israel, ora ele falava dos reis de Judá, não tem. Alguns reis são citados aqui porque eles interferiram, eles fizeram alianças, ou eles guerrearam contra eles mesmos, Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, né? Mais uma vez a gente vai, quando chegar lá na divisão do reino, a gente vai dar uma explanada melhor para o povo entender, porque teve pessoas que estavam me perguntando isso. Nós vamos dar mais uma esclarecida com relação a isso, para tirar qualquer dúvida. É bem simples, né? Basta prestar atenção. Então, Crônicas é isso. Então, Crônicas é o relato da história dos reis de Judá, né? O relato histórico, verídico. Então, Crônicas vai tratar da história dos reis de Judá, né, na sequência dos fatos que aconteceram cronologicamente, é o que eles fizeram aqui. Na Bíblia hebraica, ele está no final, e o nome dele é Os Acontecimentos dos Dias. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, ele foi colocado depois de Reis. E o nome dele, As Coisas que Ficaram de Fora. Em Reis, ele tem uma forma resumida de falar de cada reino. Aqui também vai ser uma forma resumida, mas quando tocar em assuntos referentes ao templo, que era a questão da espiritualidade, do culto, aí ele tem vamos supor assim, o autor discorre mais. Então o livro de Reis vai ter fatos que não tem aqui, mas muito poucos, em Crônicas. E Crônicas vai ter muito mais detalhes das histórias que aconteceram com os reis, principalmente quando se trata de alguma coisa que eles fizeram em relação ao templo, a adoração a Deus, a forma como eles conduziam o povo. Lembrando que em Reis era o governo humano, né? E o autor de Reis, ele disse se um rei era bom ou se era mau, de acordo com o que ele tinha feito. Então, se ele foi um rei que foi idólatra, ele foi mau. E se ele foi um rei que fez reformas e não foi idólatra, ele foi bom. Então, lá vocês vão ver reiteradas vezes que o fulano de tal fez o que era reto perante o Senhor. Ele tirou os ídolos do templo, derrubou os altos, quebrou os postes ídolos, foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. E aqui, ou então, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele trouxe a adoração aos ídolos, aos balaíns, fez isso no templo, botou esta imagem de escultura, fez o povo adorar, oprimiu o povo. Então esse é o ponto de Reis, é o propósito de Reis, mostrar o governo dos reis de acordo com o que eles tinham feito no reino. O panorama. Lembrando que esses livros, né, os livros históricos, todos que a gente falou no começo, eles foram escritos quando o pessoal estava no exílio. O pessoal estava no exílio, fez tudo ao contrário do que Deus tinha pedido, e eles não sabiam porque estavam no exílio. Então o autor fez essa compilação e mostrou. E eles chegaram à conclusão que Deus não tinha abandonado eles, mas eram eles que tinham quebrado a aliança com Deus e por isso estavam sofrendo o juízo de Deus. E é assim na nossa vida. Enquanto a gente está com Deus, a gente vai ter lutas, vai ter batalha, mas sempre nós iremos ser vitoriosos. Se a gente largar Ele, deixar de ser fiel, não é largar, deixar de ser fiel a Ele, a gente vai para o cativeiro. Cativeiro espiritual. Então o esboço começa com a primeira parte do livro, dos livros de... eu esqueci de falar que no princípio, o primeiro e segunda crônicas era um livro só. Tá? Então dividir isso aí. E também assim, eu acredito que na Septuaginta
colocando ele depois de Reis, ficou uma forma mais fácil de você entender a Bíblia como um todo. Depois nós vamos entrar no profeta, alguns profetas aqui são citados, que tem livros, por exemplo, Isaías lá com, se não me engano, com Ezequias, que foi o rei que teve a vida prolongada, ele estava com uma enfermidade, e Deus usou Isaías para falar que ele ia morrer. E aí ele ora a Deus e Deus, antes de Isaías sair, ele se arrepende. Isso aí acontece tudo ao mesmo tempo. Os livros históricos estão acontecendo ao mesmo tempo que os reis estão governando, os livros proféticos, ao mesmo tempo que os reis estão governando. Eles só foram separados para, acredito que para ficar melhor didaticamente para a gente entender. Mas o contexto lá, Daniel, os profetas, tudo, Daniel estava na Babilônia. Jeremias viu o cativeiro, ele escreve as lamentações de Jeremias porque o povo quebrando os muros, ele sentava e chorava, entendeu? Então todos os profetas estão vivendo nessa época. Aí vem a segunda parte que vai de Crônicas 9:35 a Crônicas, o segundo livro de Crônicas até o capítulo 9. Aí a terceira parte entra, aqui vai entrar o Reino Unido, lembra, Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Vai contar, a maioria das histórias aqui é repetição de lá, só com alguns detalhes. Referentes. No caso, conta a história do Reino Unido, um pedaço de Primeira Reis até um pedaço de Segunda Reis. Quando Davi assume, quando Salomão assume, né? Pois é. E aí o reino de Judá e Reino Unido. Eu coloquei isso porque caso vocês forem ver algum dia, alguém pode chamar isso. Não concordo muito não, mas coloquei para nível de conhecimento. Porque o reino continua dividido. Israel, embora esteja no cativeiro assírio, já Israel caiu 150 anos antes de Judá, e eles estão lá no cativeiro. E aí tem autor que escreve essa parte aqui, dizendo que foi o Reino Unido, porque Ezequias, ou Zedequias, que eu confundo, os nomes tudo parecidos, mas o rei lá que fez a reforma grande no templo, ele mandou cartas para o pessoal de outras tribos também, alguns foram. Por isso que fala que é o Reino Unido, mas nada oficialmente como era no tempo de Davi e Salomão. Entenderam aí? Mas isso aqui é só, eu coloquei só para nível de conhecimento. Caso vocês virem em algum lugar, vocês já estão sabendo. E vai de 29 a 36. Essa parte no livro de Reis chama governo de Judá, né? Que aí Israel cai e fica só os reis de Judá. Então aqui a primeira parte que vai de 1 Crônicas 1 até Crônicas 9:34 vai falar das genealogias. É igual o Léo falou que não entendeu, mas isso aqui é simples de se entender. O que o autor quer com isso tudo? O autor quer falar quer dizer para Israel que eles eram o povo escolhido de Deus, que foi eles que Deus escolheu na terra para ter aliança, para propagar a mensagem do reino, e que infelizmente eles não conseguiram isso, por isso que eles estavam no cativeiro. Então ele começa falando desde Adão, né, no capítulo 1, Adão gerou não sei quem, que gerou não sei quem, até chegar em Jacó. Então aí é meio que chato isso aqui, para você entender. E essa genealogia toda vai até o capítulo 9, praticamente o capítulo 9 inteiro. Aí a segunda parte das genealogias, que vai do capítulo 2, versículo 3, ao capítulo 8 inteiro, vai falar das descendências das 12 tribos. Lembrando, as 12 tribos são os filhos de Jacó, certo? Quando Jacó foi para o Egito, José foi para o Egito, Jacó, aí teve José que foi para o Egito, e os filhos dele tiveram tudo lá. Ali começa as tribos de Jacó, né? São os filhos dele. Tá? E no capítulo 9, veja que é uma sequência, de Adão até Jacó, aí a descendência das 12 tribos,
e depois os que voltaram do cativeiro, né, que foram os levitas, sacerdotes, né, alguns de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Tá? Lembrando que essas duas tribos faziam parte do reino do norte, mas elas não foram em peso para lá. Tá? Uma dúvida que muita gente tem, e que eu tinha também, era levita. Né? O que é levita, o que é um sacerdote, o que é que eu fazia, o que é que eu fazia? O levita, hoje a gente tem levita sinônimo de cantor. Às vezes não fazia só isso. Todo sacerdote é levita. Levita é um dos filhos de Jacó, Levi, que gerou essa linhagem de sacerdote. Lembrando que no tempo do tabernáculo, um servia no templo, acendia as coisas, entrava lá, fazia o sacrifício, né? O outro desmontava e o outro carregava. Só os filhos de Arão que entravam dentro do templo para servir. Os outros, eles não, mesmo sendo levitas, eles não podiam. Aqui, mais na frente, a gente vai ver que Davi muda um pouco isso. Então, os levitas vão ser cantores, né, para louvar o Senhor dentro do templo, e vão ser ajudantes dos sacerdotes nas coisas, para fazer o pão, né, para cuidar daquelas ofertas de manjares junto com o sacerdote. Mas acender aqueles ofícios lá, né, de acender o candelabro, de acender o incenso, eram os filhos de Arão. Né? Nadab e Abiú, que morreram, né? Então, morreram. O que seria o povo estranho que eles levaram? Cara, eles disseram que não era o fogo do altar. Porque alguns dizem, não existe consenso. A gente falou isso também, né, quando a gente estava lá em Êxodo. Eles pegaram a brasa, tinha que pegar o altar. Lembrando que o altar ele não se apagava, era constantemente sacrificando. Ele pegava uma brasa e tinha que acender lá o incenso. Alguns dizem que não. Mas na frente fala lá que eles comeram o que não era para comer também, aí junta isso aí, mas ninguém ao certo não sabe dizer. Mas então, levita é isso. Levitas são os descendentes de Levi. Levitas são os descendentes de Levi, que no templo faria o serviço no templo, ajudar os sacerdotes. Então essa diferença aí que eu não consegui. Por exemplo, para entrar no Santo do Santo, para sacrificar, tinha que ser os filhos de Arão, a descendência de Arão. Então essa é a primeira parte. Aqui a gente vai ver que são 9 capítulos, só falando fulano gerou ciclano, que gerou ciclano. Entendeu? Mas o que vocês têm que entender com isso? O que o autor quer falar é que eles são os descendentes de Adão, Jacó, Noé, até chegar e falar, vocês são o povo escolhido de Deus. E era uma forma de incentivar, né? E falar assim, vocês estão aí porque vocês fizeram o errado. Mas Deus não abandonou vocês, não. Então essa é a primeira parte. Que ele quer mostrar que o povo é descendente, é o povo escolhido. Por isso que ele vai dizendo na genealogia. É igual em Mateus. Jesus, o tema de Mateus, Jesus é o rei, né? A raiz de Davi. Então ele vai dizendo, a genealogia até chegar a Davi, que era para dizer que Jesus era filho de Davi. Entendeu? Então esse é o intuito aqui em Crônicas. Dessa primeira parte de Crônicas é isso. É dizer que Israel, Judá, né? Israel como um povo inteiro. Né? É o povo escolhido por Deus. Mas essas 12 tribos aí não foi na época de Moisés? Pois é, mas são os descendentes deles. Tá. As 12 tribos formavam Israel. Mentira, né? Que eles escolheram as 12 tribos, né? Não, as 12 tribos vêm muito antes disso aí. Tá. São os filhos de José. Ou de Jacó. São os filhos de Jacó, que são as 12 tribos que geraram os hebreus, entendeu? Que vieram dos hebreus e chegaram até aí. Tem uma parte aqui que eles vão falar só das tribos, a descendência da tribo. Efraim gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, até chegar aí nos dias deles, até chegar nessa parte. Tranquilo? Uma pergunta? Então assim, quando eu estava lendo o livro de Reis, quando eu estava preparando assim, eu ficava assim, meu Deus, mas é muito parecido, eu não quero fazer uma repetição do que foi o livro de Reis. Porque a maioria das coisas estava em Reis. Então eu dei uma olhada em Samuel e em Reis.
para ver o que tinha diferente e o que não tinha. Algumas coisas. Lógico que não deu para olhar tudo, mas as principais. Então, por exemplo, a segunda parte do livro de Crônicas, 9:35 ao 9, vai falar do reinado de Davi. Certo? Então, a parte que Davi foi ungido rei, que Davi lutou com Golias, que Davi foi perseguido por Saul, aquela nada não vai entrar aqui. Vai entrar só quando ele é o rei mesmo, quando ele já está governando. Certo? Segundo ponto. No livro de 2 Samuel, de 5 a 24, fala dos atos bons e ruins de Davi. Aqui ele só vai citar o levantamento do censo. Ele não cita o adultério e o assassinato de Urias. Né? Por quê? Porque lembra que aqui o enfoque é mostrar os reis, como principalmente Davi e Salomão, como reis fortes e bons e fiéis ao Senhor. Lembrando que eles tiveram falhas gravíssimas, os dois. Mas ele relata o censo, porque o censo é onde Davi pega e Deus mostra o lugar onde vai ser o templo. Lá na era de Araúna, em Reis, e aqui fala que é na era de Onã, que é a mesma coisa. Entendeu? Só muda o nome, mas é o mesmo lugar. Então essa é uma das diferenças. Em 1 Reis, Davi coroa Salomão. Né? Vai lá e coroa. Só que para Davi coroar Salomão, Adonias, que era irmão de Salomão, usurpou o trono, se autodeclarou rei. Salomão mandou matar mais tarde manda matar ele, manda matar Simei, aquele que falou de Davi quando estava em Ziclag, jogando pedra nele. Entendeu? Mandou matar ele também, mandou matar Jonatas, que era o general do exército de Davi. E aqui isso tudo é omitido. Fala em Reis, mas não fala aqui em Crônicas. Tá? Não fala da idolatria de Salomão aqui em Crônicas. Salomão desviou e desviou feio. Tanto é que é por isso que Israel foi dividido. Aí Israel deixa de ser, mais na frente a gente vai mostrar o mapa. Israel deixa de ser só Israel e passa a ser Judá e Israel, por causa da idolatria de Salomão. E Deus só não tirou o trono dele por causa da aliança que ele tinha com Davi. Certo? Em Crônicas, o autor dá uma ênfase maior aos preparativos feitos por Davi para edificar o templo. Outra coisa que é bem interessante: Davi preparou tudo para Salomão. Ele só não executou o projeto, mas o projeto foi dado por Deus. As riquezas foram alcançadas através das guerras. A gente vai falar, né, que eu só estou citando aqui, mas vai falar que ele ordenou tudo para Salomão e Salomão executou. Lá em Reis dá a entender que foi só Salomão, né? Salomão que fez tudo, né? A vontade foi de Davi, mas quem fez tudo foi Salomão. E aqui a gente vê que não é assim. Vê que foi Davi mesmo que fez tudo. E a gente vai chegar lá, que eu acho que é o ápice desse primeiro livro de Crônicas, que é onde fala que Davi organiza tudo, o reino todinho, para que Salomão pudesse governar e executar o projeto. Então aqui, continuando, essas aqui são as observações, né, da parte 2, reino de Davi, o reino unido. Israel, só Israel, só Israel. As 12 tribos eram só Israel. Não tinha negócio de Judá e nem reino de norte não, ou o reino de Israel. Em vermelho, a passagem é contada em outros livros, mas principalmente em Samuel e Reis. Por quê? Porque Davi começa a aparecer em Samuel e termina lá em Reis. Mas omite aqueles fatos que eu falei agora para vocês. Os de preto são detalhes que só tem em Crônicas. Então você vai ver aí que a maioria é tudo vermelho. Então começando, eu não vou falar porque já falei tudo lá. Quem não assistiu, quem não viu, vê em 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Samuel e vai entender melhor. Mas aqui, Saul morre, né? Aí Davi já é rei em Hebron, o povo chama ele para ir para Israel e coroa ele rei de Israel, Reino Unido. Né? E aqui os filisteus iam matar Saul. E aí derrota Israel. E esse é o contexto que Davi assume. Davi é ungido rei em Israel.
os príncipes chamam ele. Aí vai citar os valentes de Davi, que é aqueles caras que estavam na caverna com ele, mas aqui só cita o nome deles. Só vai citar o fulano que comandava não sei quem, quantos e quantos. No capítulo 12, o exército de Davi, ele só cita o nome dos caras que participavam do exército. Também não... Só é nome. Davi dispôs-se a trazer a arca da aliança, né, para Israel. Lembrando que nesse tempo a arca... Aqui vai falar mais coisas, mas eu resumi tudo para não ficar muito cheio. Mas fala que ele dispõe a trazer, tem a vontade de fazer. Depois fala que ele pega o povo e traz, fala para os sacerdotes ir lá e trazer. Esse aqui, vermelhinho, reinado de Davi reconhecido por Irão. Davi errou aqui também, tá? Não foi só no adultério, não foi só no assassinato, nem no levantamento do censo. Deus disse para ele, não, para ninguém de Israel fazer aliança com outros reis. Esse aqui era o rei de Irão, era rei de Tiro. E Davi fez aliança com ele, fez aliança com o povo da Filistia, né, que quando ele estava sendo perseguido por Saul, foi para lá. Então Davi errou isso aí também. Aí vai falar dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Já tinha nascido um bocado lá em Hebron. Davi derrota os filisteus. No 15, os levitas são designados para levarem a arca. E aqui são designados os músicos do templo. Aí o que acontece? Nessa parte aqui, Davi manda os levitas, porque lembra que quando ele foi levar a arca lá de, acho que é de, eu não lembro se era de Gibeá ou se era de Bet-Sem, porque primeiro ela foi para depois que ela saiu lá dos filisteus, eles mandaram os carros, aí eles só pegar lá, morreram lá, usar, foi tocar, o boi tropeçou e ia caindo, e aí ele tocou e morreu. Por quê? Porque a arca não era para ser levada em carro, era para ser levada no ombro, responsabilidade. Ela tinha umas varas que ninguém podia tocar nela, então eles eram carregados nas varas aqui nos ombros. Então eles tinham que ter responsabilidade. Não fizeram isso, usar morreu. E aí ele pega e manda os levitas se preparar. Ó, agora nós vamos fazer direitinho, que é para ninguém morrer. Lembrando que lá em Reis cita que em Samuel cita que a partir desse momento, a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam um animal. Né? Eles levam direitinho. E aqui designados os músicos do templo. Davi manda os levitas para o templo ficar tocando. E vai dizer só os nomes deles. Capítulo 15. Davi faz uma oferta de sacrifício, né? Porque a arca é levada para Jerusalém, ele fica muito feliz. E aí vai fazer sacrificar. Toda corrida é sacrificar, né? E aí faz um salmo. Lembrando, nós estamos em Reis, em Crônicas. E aqui está o Salmo 96, 105 e 106. Que ele pega e fica muito feliz e ele vai falar os salmos. Né? E é interessante que um desses salmos aqui, rapaz, é no Antigo Testamento. Davi está falando assim, ó, tornai sábio por toda a terra os grandes feitos do nosso Senhor. Ou seja, evangeliza aí, viu? Vamos evangelizar contando o que Deus fez. Lembrando que Israel era a exclusividade de Deus como povo, mas quem quisesse adorar a Deus podia ir para Israel e virava hebreu, israelense. A aliança do Senhor com Davi, isso aqui é quando Davi fala para Natan, poxa Natan, profeta, né? Rapaz, eu moro numa casa que é de cedro, né? Moro numa mansão, né? Em outras palavras, e o Senhor fica em tenda. Aí Natan pega e fala para ele, rapaz, ó, constrói, faz o que teu coração mandar. Na mesma hora, no mesmo dia, a Bíblia fala que, lá em Reis, fala que Deus falou para Natan dizer para ele que não era para ele fazer. Porque aqui fala o porquê que Deus fala para ele não fazer. Lá em Reis não fala. Aqui fala que é porque Davi derramou muito sangue. E aí ele fica muito feliz porque Deus fala para Davi, ó Davi, tu não vai fazer não porque tu derramou muito sangue. Mas vai nascer que eu vou dar paz para ele, o teu reino, e ele vai edificar o templo. E é engraçado porque Salomão nasce com esse propósito. Porque tinha outro que era geralmente passava para o filho mais velho. E Salomão não era o filho mais velho. Mas Deus escolheu ele. Tanto é que Salomão significa paz, pacificador.
E a Bíblia fala que enquanto ele foi fiel ao Senhor, o reino dele prosperou e não teve problema nenhum. Aí quando ele desvia, Deus começa a mandar os inimigos para perturbar lá ele. Isso aqui não fala em Crônicas, isso fala lá em Reis. Tá? Então assim, eu vou fazer de vez em quando esses palavrões assim, que é para vocês entenderem. É mais ou menos o que acontece com os evangelhos. Né? A gente tem os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. Embora o ponto de vista dos autores seja diferente, mas eles são muito parecidos e repetem muito. Então um vai contar uma coisa, o outro aumenta um detalhezinho, então é muito parecido. Então é o que acontece aqui com Crônicas. E Davi fica feliz, porque Deus fala assim, ó, eu vou perpetuar teu trono, eu vou fazer aliança e da tua descendência nunca vai faltar rei. E Davi fica muito feliz, né? Poxa, a minha herança inteira. Mas Deus condicionou, né? Aqui também fala aqui que lá em Reis fala que se abandonar a Deus, Salomão, né, o filho dele, ou qualquer um outro, mas especificamente Salomão lá fala, que ele ia castigar ele com varas de homem e com homens, né, mandando os exércitos. A forma de Deus executar o juízo contra Israel era mandar a gente para fazer guerra. E aí fica muito feliz. Aí aqui as vitórias de Davi, né, que vai contar só as guerras que ele venceu. Ele ampliou o reino, do 18 a 20, é só guerra que vai falar, as guerras que Deus deu a vitória a Davi. Né? Aí ele ganhou um monte de território, ele conquistou o respeito de todos, né? Tanto dentro como fora. Lembra que quando os caras começam a desviar, é toda hora um golpe de Estado. Né? Um mata o cara, conspira, mata o outro e tal. E aqui com essas guerras ele vai juntando material para Salomão. Né? Embora Salomão tenha ganhado muito dinheiro, também por causa dos feitos do pai dele, ele dominou muita gente, muito reino ia lá, ganhava 42 toneladas de ouro por ano, além de outras coisas de presente e tal. E aqui ele junta os materiais para construir o templo. Né? O levantamento do censo, onde ele peca, né? O orgulho dele sobe ao coração, e aí ele manda fazer a contagem do povo. Alguns autores falam que é porque ele começou a achar que era ele. E Deus pega e dá uma bem no meio dele. Fala assim, tu pecou. Tu escolhe aí, fugir 3 meses dos teus inimigos, ter 3 dias de praga, com 7 anos de fome. Ele escolhe a peste. Né? E depois ele se arrepende, e depois Deus manda parar tudo, né? O anjo começa a matar, morre 70 mil. E aí, quando eles estão lá, que é lá na era de Araúna, ele vê o anjo. Deus manda o anjo parar e eles veem o anjo com a espada na mão. Aqui fala que tem um monte de gente com ele. Lá em Reis fala que ele viu. Então aí o censo, eu acredito que ele só contou essa falha de Davi por causa da questão do templo, né? Que foi ali que o templo. Lembrando, gente, o templo era o lugar, digamos, era o trono de Deus aqui na terra. Por isso todo o respeito e toda a honra que eles davam ao templo, quando eles estavam fiéis. Aí aqui, do capítulo 22 até o capítulo 28, isso aí vai só dizer também um monte de nome. Então, por exemplo, Davi faz os preparativos para edificar o templo. Ele vai dizer que juntou isso aqui, que deu a planta do templo para Salomão executar, que foi Deus que deu, que era para ele fazer tudo do jeitinho que era para ele ser fiel. E aí ele começa a distribuir as funções. Dá a entender que o reino não era tão organizado assim. Mas aqui ele institui os turnos e funções dos levitas. Ele pega os levitas, se não me engano são 38 mil, aí divide em 24 para ser o chefe dos pedreiros lá que vão construir o templo. Aí desses aí escolhe 6 mil para ser superintendente de não sei do que. Aí os outros para ser, deixa eu ver aqui que eu acho que eu anotei aqui. 24 mil superintendentes da obra do templo.
6.000 oficiais e juízes para julgar o povo, 4.000 porteiros e 4.000 cantores, né? As funções: ajudar os filhos de Arão nos atos, câmaras e purificação, e na obra do templo, fazer os pães, os manjares, etc. Eles não podiam queimar o censo e nem servir a bênção do Senhor, porque isso era só de Arão. Então aí depois ele pega os sacerdotes, ele pega os levitas, lembrando que o levita é os filhos de Levi, que tem alguns que não são sacerdotes, a maioria não é sacerdote, tá? Só os que se descendem de Arão. E aí ele pega em turnos, porque assim, não é igual o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Eu não li nada a respeito disso, mas assim, eles acendiam, faziam as coisas de manhã, acendiam, queimavam o incenso de manhã, e quando era tarde eles faziam tudo de novo. Então, eu não sei se esses turnos eram a cada 12 horas, ou se eram por dia. Mas o certo é que ele instituiu toda a organização do trabalho no templo. Ele deixou tudo preparadinho para Salomão. Então os sacerdotes, aí ele fez, né? Aí um exemplo aí, eu fiz um resumozinho. Ele pegou os sacerdotes tudinho, eram os descendentes de Arão, né? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que Deus fulminou eles porque eles não serviram da forma correta. Aí ficou Eleazar e Itamar. Então eles pegaram os filhos de Eleazar, essa linhagem todinha, e esses aí eram os sacerdotes. Então deu 24 grupos. É interessante porque se tu for pegar 2 meses, um ano, são 12 meses. 24, então provavelmente eram 12 por turno, 12 para cada. 2.000 pessoas aí para cada dia no tempo, né? Não, para cada dia não, para cada mês, porque são 24. Então eles organizaram isso tudo, Davi organizou isso tudo. Aí fala da função dos cantores, que era ajudar a cantar, além de cantar, ajudar os sacerdotes, lembra que eles são levitas também. Os porteiros eles instituíram, os guardas dos tesouros. Aqui as ofertas eram guardadas dentro do templo. Tinha a casa do tesouro do rei e a casa do tesouro, que era o tesouro do templo, as ofertas que os levitas faziam. Aí os oficiais e juízes, ele organizou o exército dele todinho, também dividiu em 24.000, né, o exército dele, que é para um para cada mês, né, em cada turno. Estão acompanhando aí direitinho. Lembrando que isso aqui ele está organizando o reino inteiro. Ele está deixando tudo prontinho. Lembra que agora há pouco a gente teve o Temer como presidente. Ele mandou todo mundo embora da Dilma. Aí ele foi lá e botou os ministros, né? O ministro da Ciência, Tecnologia, não sei o que. Ele formou a equipe dele de governo. Davi formou a equipe dele de governo nessa transição. E como Davi era muito respeitado pelas batalhas, tudo, manteve a estabilidade no reino, e Salomão pôde dominar tranquilo. Até quando ele foi fiel a Deus. Aí os turnos de serviço para cada mês. Isso aí é assim. Eles chamavam pelas cabeças das famílias, né? Então, por exemplo, aqui no sacerdote, os filhos de Itamar. Aí começava a sortear. Aí o fulano, lançar sortes. Então todos esses aí foram por sortes, né? Era aquelas pedrinhas lá, o urim, tudo que ele jogava para cima lá, e aí escolhia. Isso aí. Aí aqui já é a parte do reino mesmo, né? Isso aqui do 26 ao 22 é só do templo. Do 27 aqui é o governo mesmo, a administração pública do reino. Então, os chefes das tribos, né, que ele colocou lá para ajudar a administrar, os administradores da posse do rei. Essas posses é as fazendas que ele tinha, as vinhas, não sei o que, as plantações. Os conselheiros do rei. Gente, estão entendendo, está rápido, está devagar. Estão entendendo direitinho, estão acompanhando. Porque se eu for falar isso aí, nós vamos sair daqui 11 horas da noite. Aí ele forma a equipe dele todinha de governo, dá tudo de mão beijada para Salomão administrar isso aí.
Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Lembrando, em Reis, aqui dá a entender, porque não cita, que foi muito tranquilo. O Davi foi lá, mas não. Adonias, que era irmão dele, foi lá e se proclamou rei. Ele teve, Jonas morre porque ele apoia Adonias. Tá? E aí ele, quando Davi chega lá, que a Betseba, que é a mulher lá que Davi adulterou com ela, que é a mãe de Salomão, chega com Natan e vai lá falar com Davi. Era uma coisa que não diz lá, por que Salomão vai ser o sucessor do trono. Porque o sucessor do trono era o filho mais velho, e Salomão não era o filho mais velho. Tinha 2 ou 3 na frente dele ainda. Mas Deus escolheu Salomão. Salomão significa paz, pacificador. Aí o que acontece? Aí Salomão é escolhido, depois que ele toma, aí Davi vai lá, chama Natan. Betseba vai lá com Natan. Natan é o profeta que repreende ele, né, tanto na construção do templo, né, do desejo dele de fazer o templo, como também no pecado quando ele matou Urias. Que ele conta lá a história da ovelhinha, do cara rico e tal. E aí, depois que Salomão assume, ele mata o Jonas, mata Simei, mata Adonias, porque Adonias quer pegar a concubina que era do pai dele, e isso era inadmissível. E aí ele vai lá e mata ele. Né? Aí não conta, em Crônicas, isso é omitido, certo? Aí ele fala aqui que Davi dá a planta do templo para Salomão executar a construção. Para mim, esse aqui é o ápice do livro todinho. Porque ele vai contar tudo, ele especifica que, embora seja uma parte muito chata, que vai dizer o nome de cada um dos caras, mas ele está montando toda a estrutura para a construção do templo. Entregou tudo de mão beijada, todo o material, o insumo, tudo ele entrega para dar para Salomão para fazer o templo. E se tu ler só Reis, tu vai achar que quem construiu foi Salomão. Mas quem organizou tudo para Salomão aqui foi ele. Foi Davi. Deixou tudo de mão beijada. Né? Aí as ofertas de Davi, depois que Salomão começa a fazer a execução do templo, ele pega as ofertas que Davi pegou e leva para o templo, faz a oração. Davi agradece tudo, né? Salomão é proclamado rei e Davi morre. Aí aqui a gente passa para a segunda parte, né, do reino unificado. Até aqui, gente, é Israel, está tranquilo, não tem negócio de Judá, reino de Judá e reino de Israel. Só vai ter isso quando Salomão morre. Aí fica reino de Israel e reino de Judá. Judá é o reino do sul, Israel é o reino do norte com as 10 tribos. Tá? Então aqui, lembrando, aqui eu fiz uma observação, praticamente a repetição de 1 Reis 1:10. Vai contar quase tudo lá. Certo? Aqui, Salomão oferece sacrifício em Gibeão, que era onde estava a arca e tal, pede a Deus sabedoria. Deus aparece em sonho para Salomão e pergunta o que ele quer. Ele fala que quer sabedoria para conduzir o povo. Deus fala para ele: porque tu me pediu isso, eu vou fazer o rei mais poderoso que teve, né? Mais rico que teve. Salomão faz a aliança com Irão, porque o pai dele fez também, eles eram amigos, mas lembrando que isso aqui era errado, viu? Deus falou que não era para eles fazerem aliança com ninguém, fizeram errado, né? Porque aqui tinha muita madeira, e no templo foi muita madeira, então eles pegavam a madeira, vinha daqui, né? Tiro fica lá na pontinha, lá de Israel, é litoral, né? Lá na pontinha. E preparativo para edificar o templo. No 3 e no 4, Salomão começa a edificar o templo. Aqui foi 70 mil funcionários, lá em Reis fala, se não me engano, 70 mil funcionários que ele usou. E fala que eles preparavam tudo lá e depois traziam para o templo. E disse que não escutava zoada nenhuma. Aí ele faz os querubins. Dentro dos atos tinha 2 querubins. A arca, lembra da arca, da aliança? Ela tinha 2 querubins, né?
adorando ao Senhor, né? E aí Salomão pega, provavelmente Deus deu essa ordenança para Davi fazer os querubim bem grandão no ar, lá onde a arca estava. Tinha dois que eles se tocavam, do mesmo jeito da arca. As asas tocavam eles, então assim, adorando, em reverência a Deus. Aí faz as colunas, né? As duas colunas, a gente vê lá o templo de Salomão, né? Aquele que foi construído aqui é bem parecido. Eu não coloquei uma foto do templo de Salomão. Ah não, eu coloquei. Mas assim, eu queria dizer logo de antemão que existem algumas variaçõezinhas, né? Então eu coloquei mas de diferença, né? Alguns desenham de um jeito, mas bem parecido um com o outro. Já eu vou mostrar aí. Aí Salomão faz as colunas, faz o mar de fundição. Interessante aqui que o mar de fundição ele é substituto da bacia de bronze. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo era tenda, né? Aí tinha um altar do holocausto, os caras matavam o bicho, aí se sujava de sangue, ele ia lá e se purificava, né? E lembrando que cada um desses aí tem um significado. Quem não assistiu, assiste Êxodo 2, aí, né? O livro de Êxodo aí, que a gente mostra cada um dos utensílios, a simbologia que ele tem com Cristo e qual é a função de cada um no templo. Aí, lembra, o tabernáculo, o templo da congregação, vai passar a ser um templo agora. Lembra que Davi falou, poxa, eu moro numa casa de cedro e o Senhor dos Exércitos mora numa tenda, né? Faz as colunas, o mar de fundição que é distribuído, aí tinha uma bacia grandona e tinha boi embaixo dela, né? Era toda de bronze. Faz o altar e o utensílio, né? O utensílio é os candelabros, as pias, né? Os copos. Os boi embaixo. Eles... Era uma bacia, imagina uma bacia, e embaixo tinha 12 bois. Cada um virado para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu pesquisei, não ia falar não, mas eu pesquisei, dei uma olhada, tem gente que diz que significa força, simboliza força, que Deus dá para o povo. E... Esses boi eram estátua de bronze também. Era. Não é nada de idolatria não, era tudo de bronze. E aí provavelmente foi Deus que deu, porque a Bíblia... Para sustentar a bacia. Para sustentar a bacia. Se aqui tivesse internet, eu vocês ficarem interessados, eu vou mostrar aqui, mas acho que aqui na minha Bíblia, acho que tem. Pessoal... Aí o outro disse que simbolizava as tribos de Judá, sabe? Aqui não vai ter. Opa, aqui ó. Tá vendo aqui os boi aqui, ó? Era 3 para cada ponto cardeal, não era 4 não. Era Oriente. Ali era grande a bacia, mas lembra que aqui tinha outras bacias. Você que era gente sacrificando direto. Esse é um cheiro muito bom, esse aí. Era direto, nós matando um bicho aí. Lembra, todo pecado era um bicho que tinha que matar, hein? Ó, quem não assistiu, assiste o Êxodo lá, que lá o Levítico explica isso aí direitinho. Salomão traz a arca levada para o templo. E aí a festa é grande. Né? Salomão fala com o povo, está muito feliz, não sei o quê, quer para eles serem fiéis. Salomão ora a Deus. E nessa oração aqui é bem interessante. Porque a Bíblia fala assim que... Ele fala assim, Senhor, quando o teu povo pecar, quando o teu povo, quando o Senhor errar e tiver guerra, e o Senhor mandar peste, e não mandar chuva, se o povo orar e se arrepender daqui da tua casa, então o Senhor perdoa eles. Senhor, se o povo se arrepender e seguir outros deuses e não sei o que, se eles se arrependerem do juízo que o Senhor der, então ele vai falando isso o tempo todo.
no 6 aí. E ouve o ouvido, tá? Ouve a oração do povo que faz aqui. Não vou achar nunca, estava em Reis. Ouve a oração do povo que está aqui e tal. E é interessante que no 36, no 39 fala do cativeiro. Entre aspas. Senhor, se o povo é o 9, 36, 39. Opa, errei. Não, é o 6, 36, 39. Ó, aqui ele falando, quando pecarem contra ti, não há homem que não peque, tu indignares contra eles, entrares do inimigo, a fim de que leve cativos a tua terra. Porque lembra que Deus mandou expulsar todo mundo. Só que Deus falou assim, ó, por você não ter expulsado, alguns eles não expulsaram, porque acredito eu que pecaram demais e Deus não ajudava nas batalhas. E outros porque eles queriam fazer escravo. E aí Deus, ó, vocês erraram tanto aí que eu vou deixar esse povo aí, eles vão servir de juiz para vocês. Não vou mandar mais eles sair da terra não. Não vou retirar eles não. E aí ele vem. Ó, e tu indignares, se eles pecarem, e tu indignares contra eles, e entregares as mãos do inimigo, a fim de que leve cativos a tua terra. Rapaz, Salomão estava profetizando. Aqui, ó. Longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados e caírem e se converterem, lá na terra onde eles estiverem, se eles se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicar, dizendo, pecamos e preservamos, procedemos e cometemos iniquidade, se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados os cativos, e orarem voltados para a sua terra, para cá, né? Tu tem, né? Que dizer orar voltar a tua terra. Desde seus pais para esta cidade escolheste para que edifiquei. Ouve tudo os céus. Então é por isso que quando Daniel está orando lá, a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia, ele ia na janela e virava para Jerusalém e orava, né? A oração ele fazia isso. É engraçado que não sei se os judeus fazem isso, mas os muçulmanos, quando eu estava na escola, quando eles vêm comprar boi aqui, primeiro tem que fazer o ritual deles lá, né? E eles tem toda uma forma lá de matar os bichos e tal. Eles oram, voltam, fica virado para Meca. É interessante isso aqui. Uma explanação rápida, eles acreditavam que Deus era territorial. Então teve um rei lá, quando Naamã ele é curado da lepra, ele pede para Eliseu para levar 2 punhados de terra no jumento, para ele adorar a Deus lá na terra deles. Ou seja, eles acharam que Deus estava localizado em algum lugar. Outra curiosidade, né, que talvez vocês não sabem, eles achavam que a força do Deus, por exemplo assim, Israel ia brigar contra a Filistia. Se Israel ganhasse é porque Deus era mais forte do que Dagon. Então, eles achavam que a força do exército era a força dos deuses. Outro exemplo, a defesa da cidade, os muros, era comparado à força de Deus para defender eles. Entendeu? Então tinha muito isso. Não sei, talvez seja por isso que Salomão fala, olha, ele não pode ir lá, então se eu virar para lá, ouve a oração. Talvez seja por isso. O contexto todo é esse, né? Eles achavam que o Deus, os deuses, né, aquela população de Canaã, ele só podia ser adorado na terra, entre aspas, como se fosse um espírito territorial, né? A gente sabe que, e olha lá se não foi isso mesmo, hein? A gente vê tanto falar em espírito territorial, né? Atuação demoníaca em determinado lugar, não que eles estejam restritos só ali, mas uma casta, quem já leu sobre batalha espiritual fala isso, né? O pessoal que fala sobre batalha espiritual, que teve experiência com feitiçaria, espiritismo, eles falam isso. E aí a glória do Senhor enche o templo. Lá em Reis, fala que
a glória do Senhor encheu e todo mundo caiu. Aqui fala que os sacerdotes não puderam entrar, de tamanha glória, aqui em Crônicas. A conclusão da solenidade, eles mataram lá mais de 70 mil ovelhas, 22 mil boi, né? E a aliança de Salomão com o Senhor. Deus fala que ouviu a oração de Salomão e atendeu, né? E aí fala para ele, ó, se tu for fiel e me obedecer, tu vai permanecer no trono. Essa era a condição de Deus, que a gente chegou. E até hoje é, né? A gente acredita que não a sua totalidade, mas acredito que existe um padrão mínimo para Deus. Tanto é que Davi, Salomão, todos os reis, Ezequias, Josias, que foram reis bons, fizeram reformas grandes lá, eles erraram, eles desobedeceram. Mas assim, eu acredito que deve ter um padrão para Deus. E nem por isso, por eles ter errado, falo que eles foram reis maus. Mas eu acredito que para Deus tem um padrão. Tem um padrão mínimo que ele exige de acordo, não sei com o que. Isso é um entendimento meu. Não leve, não vou dizer isso para ninguém. Mas eu acredito que existe um padrão mínimo de aceitabilidade de Deus. A gente nunca vai ser santo, né? Tanto é que a Bíblia fala que a gente tenta alcançar a estatura do varão perfeito. Paulo fala que tinha um espinho na carne. O cara tinha acabado de ir para o céu, né? Tinha orado, né? Tinha visto coisas inefáveis, mas que para ele não se gloriar. Interessante, porque aqui muitos reis tiveram vitórias, foram fiéis a Deus, se desviaram de alguma forma, e aí depois se exaltaram achando que era eles que tinham feito aquelas coisas quando era Deus, né? E Paulo fala, né? Paulo, para que não me vangloriasse, foi me dado um espinho na carne, que durante 3 vezes eu orei por ele. Não. Aí mais na frente ele fala também, né, que o bem que quer fazer ele não faz, mas o mal que não quer esse faz. Então eu acredito que existe um padrão, assim, um mínimo, né? Não que Deus seja condicional, o amor de Deus é condicional, mas ele exige um certo padrão de pureza. Mais uma coisa para ratificar isso, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, Deus abandonou ele. Porque naquele momento havia todo o pecado do mundo de Deus, e Deus é santo, ele não aceita o pecado. Não existe um padrão aí que não sei te dizer como, até quando, como é que é isso, mas acredito que tem um padrão. E aí Deus fala que ouviu tal, a oração dele. Lembrando, os vermelhinhos está tudo escrito em rei. A gente está dando só uma pincelada que é para não perder o fio da meada. As demais atividades de Salomão. Isso aqui fala da cidade que ele construiu, dos armazéns que ele fez, contar o reino dele. Fala da rainha de Sabá, que ouviu falar de Salomão, que ele era muito sabido, que não sei o que, foi lá para testar ele e viu que era dele. Quando chegou lá, ela pegou e viu que era muito além do que o povo falava para ela, né? E ela ficou maravilhada. E só fazendo um gancho aqui, existe uma teoria que diz que a Arca da Aliança foi levada lá para Sabá. Não, mas não é Sabá, para Etiópia, se não me engano. É o lugar onde hoje é esse lugar aqui. E aí lá tem uns caras, os guardas, né, fica de guarda na porta lá, ninguém não entra. Quem é o sumo sacerdote, o cara que vai olhar ela, é criado para aquilo. É uma linhagem, né? Tem outra lá que diz que a arca veio do espaço, que não sei o que era um amuleto. Tem outra que diz que Jeremias escondeu ela embaixo do templo. Eu sei que, por último, aí, aquele pessoal que está reerguendo o Instituto do Templo, se é verdade ou não sei, mas fala que eles acharam a Arca da Aliança. Eles sabem onde está. Mas se é verdade ou se não é. Sei que aquilo ali, quando a gente fala lá em Êxodo do tabernáculo, a gente cita, né? Lembra, né? A gente fala algumas profecias que tem correlação à questão do tempo. Olha lá se esses caras não sabem mesmo, né? E ele fala que Salomão morreu. E o detalhe, é igual eu falei para vocês, aqui não vai falar que ele se desviou, né? Lembra que ele pegou as mulheres, ele casou com a filha do faraó, lembra? Não volte para o Egito. Na Bíblia não fala, mas tem muita mulher. 300 mulheres, 700 concubinas. Ixi, boa verdade. E lembra que ele
Israel não multiplica cavalo não, ele tinha as estribarias, Ah, é. ele idolatrou. Ixi, isso aí, rapaz, Salomão foi terrível também. Lá em Reis fala que ele chegou a botar, não lembro se foi dentro ou se foi no átrio lá, a estátua, né? Ele adorou a Será e as modelos, se não me engano. Quemos. É isso aí. Aí aqui é só a revisão de todos os reis. Aqui o reino de Israel e o reino de Judá. A gente mostrou isso, né, lá na aula sobre reis. Vou dar uma conferida lá. Aqui é o período em que eles reinaram. Isso aqui é antes de Cristo, tá? Todas essas datas. Lembrando que Israel, reino do norte, as 10 tribos, caiu em 722 e Judá em 586. Esse aí é o templo. Lembrando que ele é um pouco diferente do tabernáculo. O tabernáculo era de tenda. O altar estava aqui na frente. Mas isso aqui também, não toma isso aqui como verdade não, porque eu encontrei várias ilustrações onde o altar estava aqui na frente, a bacia mais aqui. Essa era a organização do tabernáculo. Primeiro o altar, depois a bacia de bronze, tá? Aí o candelabro de um lado, a mesa do pão do outro, o incenso e a arca, certo? Aí aqui ele fez as bacias, aqui ele fez, se não me engano, 12 candelabros. Botou aqui porque está ruim, mas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é quando eles matavam um bicho, eles ficavam surdos. Eles tinham que ir lá e se limpar. Isso aqui, a Bíblia fala que o Espírito Santo, né, simboliza a água, a limpeza, a purificação. Uma vez eu li que essas bacias eram tão polidas que no tempo não tinha espelho. Então eles iam lá e via a sujeira dentro deles mesmos. Então tudo aqui, cara, se Deus não revelar para nós, isso aqui deve ter mais coisa, sabe? A conformação do tabernáculo, dos utensílios, cada um remete a Cristo. Se você pegar o tabernáculo dos utensílios e for olhar, é uma cruz que dá certinho. Então nada é por acaso, certo? Então quantas e quantas vezes outro dia o Gabriel recebeu uma palavra aí, se não é Deus que fala, meu amigo, aquela do campus lá, se não é Deus para falar, rapaz, tem que estar em a lâmpada, que é Jesus, o pavio tem que estar imerso no óleo. O que é o óleo? O Espírito Santo. Rapaz, se não é Deus para estar revelando, meu amigo, o cara não sabe, nunca vai saber, né? E às vezes assim, isso aqui serve para todo mundo, né? Chamar nossa atenção. Quanto maior a nossa intimidade, como o Gabriel falou, né? Quanto mais você ganha do reino, mais você perde a vida. E a gente é tão sem vergonha, que a gente não muda muito desse povo aí não. Porque eu estou falando isso, mas eu não faço. No sentido assim, de não que eu não ore, mas de passar mais tempo, de consagrar mais tempo. Sei lá, de ficar um dia, 7 dias orando direto. Olha o nível de revelação que não tem. Vocês estão prestando atenção como o nível de pregação do Gabriel está melhorando? Melhorando assim, está ficando mais, eu não sei nem dizer, né? Consagrando mais, Deus vai revelando mais palavras para ele. Então aqui vai contar, aqui eu separei, ó, os reis de Israel e aqui os reis de Judá. Aí aqui eu botei só os reis de Judá, todos eles. Tá? Os vermelhinhos aqui que eu fiz lá quando eu fiz rei é porque são os reis maus. Os pretinhos são os bons. Essa talia aqui é Lucília, né? E o resto aí. Lembrando que aqui em Crônicas eles citam algumas coisas de errado que esses reis fizeram. Tá? Mas o enfoque lá, que era parar a idolatria, que é o enfoque de rei, é os reis pretinhos aqui, que são os reis bons. Ou seja, eles não propagaram a idolatria, não fizeram o povo se desviar. Né? Lembrando que o rei era político e também ele tinha essa questão política, militar e essa questão religiosa. Porque se o rei se desviava, o povo todo se desviava. Tanto é que a gente vai ver que quando a gente começar a falar dos reis, de cada um deles, tem rei que é tido como bom em reis,
mas que é repreendido pelo profeta por alguma aliança errada que ele fez, às vezes até com o pessoal do reino do norte. E aí ele pega e manda matar o profeta, manda prender o profeta, porque não gosta do que o profeta fala com ele. E mesmo assim, em Reis é considerado bom, porque ele não foi idólatra. Lembrando que Reis é o autor falando sobre o ponto de vista teológico dos reis, se ele foi idólatra ou não. Aí Salomão morre, certo? Salomão morre aqui. Até aqui o reino está unido. Só que aqui em Crônicas não fala que Salomão se desviou, que ele adorou outros deuses, justamente porque ele pegou as mulheres que não era para ele pegar. E aí ele se desvia. Lá em Reis fala isso, aqui não fala. E aí o profeta Aías chega para Jeroboão, que era um alto funcionário de Salomão, e fala assim, ó, ele pega a capa, rasga, ele pega a capa, o profeta Aías, rasga e dá 10 pedaços para Jeroboão. Fala assim, ó, isso aqui vai ser os 10 tribos que Deus vai te entregar. E as tribos de Judá, que é Judá e Benjamim, fica com Salomão, fica com Roboão, filho de Salomão. Tá? Então, com a morte de Salomão, o reino é dividido. Recapitulando, Saul, Davi e Salomão, o reino é um só, é só Israel, as 12 tribos juntas. Tá? Quando Salomão morre, por causa da idolatria de Salomão, Deus fala que vai tirar parte do reino dele. E que não ia tirar tudo por causa da aliança que ele tinha feito com Davi. E aí ele manda o profeta Aías ungir Roboão. E aí, aqui é o estopim. Né? O reino do norte é esse vermelhinho aqui, rosinha, e o reino do sul é esse aqui que é Judá. A capital do sul é Jerusalém, e a capital do norte é Samaria. Tá? Roboão, filho de Salomão, ele pega e começa a oprimir o povo. Ele vai, pede a opinião, conselho para os anciãos e fala, o que eu faço? Porque o povo está reclamando que ele está trabalhando demais. Aí os anciãos falam assim, rapaz, alivia aí, porque senão o povo vai se rebelar. Aí ele pega e consulta os amigos dele, que são da idade dele. Aí os amigos dele, não, rapaz, bota esse povo para trabalhar mais. Aí ele vai lá e fala que o dedo midinho dele é igual ao lombo do pai dele, que ia botar o povo para trabalhar, ia pegar pesado e ia botar escorpião, simbolicamente falando, que ia afligir eles com escorpião. E aí o povo se rebela, né? Lembrando que Roboão, Salomão, lá em Reis que fala isso, quando Roboão sabe que, Salomão sabe que o Jeroboão, que é rei do norte, aqui já foi dividido, ele foi ungido para ser o reino do norte, das 10 tribos, ele começa a perseguir Jeroboão. E aí ele vai para o Egito, e nessa época que ele volta. Aí o povo de Israel coroou ele como rei. Aí no segundo capítulo aqui, Roboão pega, por causa desse golpe de estado, vai fazer batalha com ele. Vai averiguar o que está acontecendo. O povo mata um funcionário lá do Roboão e vai apedrejar ele, só que ele corre. Aí no 11 ele vai fazer guerra, vai reunir o povo para guerrear. E Deus usa o profeta e fala assim, não sobe não, porque foi eu que fiz isso. Aí num primeiro momento ele quer. Mas quando vai falar da morte dele, fala que durante todos os dias ele fez guerra com Jeroboão. Certo? Lembrando, Jeroboão, rei de Israel, reino do norte, as 10 tribos. Ele fez um bezerro de ouro, botou em Betel e outro não. Para o povo não ir para Jerusalém, porque ele ficava com medo do povo ir para Jerusalém e seguir Roboão. Então ele botou os bezerros de ouro lá. Aí Deus mandou exterminar a casa dele inteira por causa disso.
Aí os sacerdotes aqui não tem reis, os sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém. Além de Jeroboão fazer isso, ele pega e expulsa os sacerdotes tudinho. E aí os sacerdotes não tem onde ficar e vai voltar para Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas eles espalhados em Israel todinho. Tinha 42 cidades espalhadas em Israel. E aí parte vivia no norte, parte vivia no sul, uma hora está no lugar, outra hora está no outro. E aqui a idolatria de Jeroboão, é porque nome igual, tem hora que eu confundo. Jeroboão manda os sacerdotes para Jerusalém. A invasão de Sisaque. Né? Roboão é o rei idólatra. Esse Sisaque aqui pega e invade Judá, e uma forma de Deus punir Roboão, porque ele se desviou. Então lembra que Deus usava as nações que estavam ali próximas para trazer o juízo de Deus para os reis que erraram. Salomão, quando ele foi fiel durante todo o período de fidelidade com Deus, teve paz. Mas depois fala que Deus começou a mandar inimigo para, no finalzinho lá, fala que mandou o inimigo, está em Reis. Fala que manda inimigo para trazer juízo para Salomão. Então é assim, Deus executava o juízo dele, mandando os exércitos. Né? Esse Abias foi um rei mau. Né? Ele se rebelou contra Roboão também. Não, contra... Ele expulsou os levitas e sacerdotes. E o que Deus deu aí no dizer? Não, você está falando de um... eu troquei aqui. 13. Mas fala que ele foi um rei ruim. Nossa, eu troquei aqui. Fala que ele foi um rei ruim. E, se não me engano, ele matou os irmãos dele tudo. No 14, o reinado de Asa foi um rei bom. Fez algumas reformas. Ele tirou algumas coisas de idolatria de dentro do templo. E deu a vitória sobre Zerá, o etíope. Essa vitória aqui fala que o exército desse etíope, esse Zerá, foi para ele clamou a Deus, e a metade, o exército de Asa era só a metade do exército desse Zerá aqui. Por isso que eu botei esse meio aqui, que era para não esquecer. Deus deu uma vitória para ele. Aí ele fez as reformas religiosas, né? Que aqui ele depois, a mãe dos caras reinava junto também. E aí ele pegou e tirou a mãe dele, porque a mãe dele tinha feito uma imagem a Zerá. Ele foi fiel, foi um rei bom. Tirou algumas coisas do templo, ordenou outras coisas ao sacerdote para funcionar o culto, né, normal. Asa faz aliança com o rei da Síria. Nessa época, Baasa era o rei de Israel. E ele queria guerrear contra o Asa, que é Judá. Aí Judá pegou, o Asa fez aliança com esse rei da Síria aqui. E foi repreendido pelo profeta. Lembra que Deus não queria aliança nenhuma. E os reis quase tudo erraram nisso aqui. Até Davi errou nisso aqui. E aí ele é repreendido por esse profeta aqui. Asa fica zangado porque ele repreendeu. Esse Anani que chega lá para Asa e fala assim: rapaz, eu não te livrei lá do Zerá, por que tu fez aliança para a Síria? Por que tu não confiou em mim? Aí ele se zanga lá com o Anani e prende ele. Aí Deus que fala, que castiga, né? Traz uma enfermidade, ele ficou doente dos pés. E infelizmente eu esqueci um negócio que eu quero falar para vocês aqui, mostrar a imagem, aqui não pega internet. Mas fala que procurou os médicos. É interessante, né? Procurou os médicos. Mas hoje se eu ficar doente eu vou procurar um médico também. Embora eu peço para Deus me curar, mas eu vou procurar um médico. O que tiver ao meu alcance eu vou fazer, mas confiando em Deus. É igual o caso do Vitor. Ele trata lá no hospital, mas é igual quando eu vou orar: Senhor, se o Senhor não curar, em vão vai dar o remédio. A cura vem do Senhor. O que acontece? Todo mundo já viu o símbolo da medicina, né?
Medicina, antigamente, hoje, é um cálice e ela em volta tem uma cobra, né, junto no cálice, certo? Mas o que acontece? A medicina, quando eu acho, se não me engano, foi Heródoto que fundou ela, né, começou, era um misto de feitiçaria com coisa que não tem nada a ver. E aí, por isso que Deus reprova essa procura aqui dos médicos. Ou seja, eles iam, é como se fossem os pajé hoje. Quando os índios não ficam doentes, os pajé não vão lá, não fazem os extratos da planta. Muitos realmente têm algum efeito, mas muitos não têm. E aí junto vai as religiosidades deles. Então é mais ou menos isso. Tanto é que aquele símbolo da medicina é um deus do panteão grego. A representação de um deus grego, aquilo ali. Aquela cobra enrolada no cálice. Então é por isso que Deus proíbe, reprova o asa. Né? Hoje não, hoje a medicina tem teste e tudo. Acredito que você tem que sim buscar o apoio médico, né? Mas naquela época é complicado. E lá tinha os profetas, né? Que é só os profetas falar, Deus. E então hoje tem também. Aí aqui vai falar de Josafá, né? Foi um rei bom, fala também em reis, mas aqui com mais detalhe, foi um rei bom, tirou a idolatria do templo, mandou o sacerdote ensinar a lei para todo mundo, tirou as prostitutas culturais. Isso aqui fala lá em Reis. As prostitutas culturais que fala lá eram aquelas mulheres que faziam coisas a ídolos, mas existiam os rituais de idolatria onde tinha orgia sexual lá. Tanto é que um dos motivos de Deus proibir os sacerdotes aquele ritual da purificação, que quando tinha relação sexual ele ficava impuro até a tarde. Era justamente para evitar que o povo se envolvesse com a idolatria e fosse lá para o templo. Então vê que toda hora a gente volta um pouquinho alguma coisa atrás ou vai para frente, porque se repetiu. Aliança entre Josafá e Acabe. Deus não queria, mais uma vez, Deus não queria nem aliança com o pessoal do norte, porque o pessoal era terrível. Né? Era como se fosse tudo desviado. Era como se fosse não, tudo era desviado. A maioria dele. E ele faz essa aliança. E aí eles vão para a guerra. Quando eles vão para a guerra, Acabe pega e fala, chama 400 profetas, falso profeta, e os caras tudo, ó, pode ir, que vai ser tudo beleza, não sei o quê. E o Josafá pega e pergunta, rapaz, aí não tem nenhum profeta de Deus não. Aí, tem um tal de Micaías aí que ele só profetiza coisa ruim para mim. Não, mas chama ele lá. Aí fala para eles não subir e tal. Aí ele fala, ó, Acabe, tu vai morrer se tu for e tal. Aí ele não, eu te falei que ele só profetiza coisa ruim, eu vou te prender quando eu voltar eu te solto. Ele falou assim, ó, se não acontecer, eu não sou homem de Deus. Não foi Deus que falou. Aí vai e acontece, né? Ele pega e morre, né? E aí passa pro próximo. O profeta Jeú repreende Josafá por causa da aliança aqui com Acabe. Lembra que Deus levantou o profeta Jeú para exterminar a casa inteira de Acabe. O profeta Jeú não, porque tinha o profeta Jeú, o rei Jeú. Então a função dele era exterminar toda a casa. Só fazendo um gancho, ele cumpriu isso, ele matou e ele tirou toda a idolatria de Israel, mas ele deixou a idolatria de Jeroboão, que eram os bezerros. Então, aos olhos lá do profeta lá, do livro de Reis, Jeú foi um profeta bom, mas ele continuou com os erros de Jeroboão. Mas por que ele foi considerado bom? Porque ele tirou a idolatria. Ele matou os profetas tudinho de Baal. Fez uma armadilha lá e matou tudinho. Aí fala que ele nomeia juízes e pede para ele julgar retamente. A vitória de Josafá sobre Moab e Amon, né? Isso aqui foi uma vitória que Deus deu para ele. O reinado e a morte de Josafá. Essa guerra aqui foi o seguinte. Esse povo aqui, mais uns outros, foram lá para fazer guerra com eles e ele ficou com medo. Gente, eu tento ser rápido, mas são 2 livros, né? Porque se ficasse quebrando, eu acho que ia ficar meio ruim para entender depois. Quando eu estar falando logo tudo, acho que fica melhor.
E Deus, ele ora a Deus e Deus fala assim, ó, vai lá, pode deixar que eu te escutei e eu vou te dar eles nas tuas mãos. Aí ele vai tranquilo e manda os levitas ir louvando a Deus na frente. Quando ele chega no lugar lá onde Deus falou, os caras tá tudo morto já. E aí eles pegam e voltam. Feliz, né? Jeorão foi também um rei ruim. Né? Lembrando, gente, isso aqui tudo, todos esses reis aqui é de Israel, rei ruim, né? Ou de Judá. Né? É um reino dividido. Deixa eu ver o que foi que o Jeorão fez aqui. Jeorão matou os irmãos dele tudo, era casado com a filha de Acabe, idolatrou Baal, porte ídolo, se rebelou, o pessoal por causa disso, de Edom, de Líbia, se rebelou contra ele, fez altos, colocou o povo para pecar. Elias mandou uma carta para ele falando dos pecados, e Deus iria afligir a família e o povo. Aí ele ia ter a doença, foi uma doença muito grave, não fala que doença é essa, mas fala que ele morre, 2 anos depois ele morre. O reinado de Acasias, que é interessante, esse Acasias aqui, ele é parente lá do Acabe. E ele foi um rei mau também. E o que aconteceu aqui, que a história dele é bem pequenininha, fala que a mãe dele aconselhava ele mal, a proceder mal. Né? Na hora que eu estava lendo isso aqui, eu lembro assim que toda vez que a gente vai orar pelos meninos da escolinha, quem ora sempre pede, né, para dar sabedoria, né? Tanto para os professores, para alcançar a casa, para dar sabedoria aos pais, para saber orientar no caminho certo, para livrar. Né? E aqui a mãe ensinava o filho mal. Quantas e quantas casas, né? Eu lembro de mim, eu vou falar de mim, que quando eu falo de mim, eu sei o que eu estou falando, né? Embora eu não fosse crente, nem fosse para a igreja, e não tinha o menor interesse, mas eu lembrava que quando eu ia beber, eu não bebia, eu bebia perto do Vitor, e ele era pequenininho, sabe? Tinha uns 2 aninhos, e ele ficava lá no meio dos meus amigos, das minhas amigas, tudo, e ele sempre estava. Aí um dia eu parei com isso. Mesmo indo para a igreja, eu parei de beber na frente dele. Aí quase que eu chapava um pouco, como a gente fala, né? Por quê? Porque no dia que eu fosse falar para ele falar assim, ó, meu filho, não faz isso não. Ele ia ser o primeiro a falar assim, mas o senhor me faz. Qual é a autoridade que eu ia ter para falar com ele, para ele não fazer uma coisa que eu faço? Então e quantos exemplos assim que a gente vê, né? Todos nós conhecemos, né? A gente nunca quer que o filho da gente beba, vai para a noite, mas sendo que às vezes a gente até leva eles, né? Leva, bebe na frente deles, às vezes a gente até dá. Né? E é só a misericórdia mesmo de Deus para dar sabedoria para a gente. Né? Só quero um pouco de pior. Uma imagem que eu vi no Face que é bem interessante. Ela fala assim, pai, meu filho, como é que é? Tem um menino, um pai e um filho caminhando junto. Aí a moral da imagem lá é o seguinte. Ele fala assim, presta atenção nos caminhos que você vai andar. Aí o filho responde, presta atenção você, porque eu estou seguindo os teus passos. E é isso aí. E isso também serve para a nossa vida. Se você leva uma vida que não tenha, que não seja almejando uma santidade, a errar, a buscar, né, um novo nascimento, a mudança de caráter, você não vai ter nunca autoridade para chegar alguém lá fora para falar isso, porque ele vai ser o primeiro a falar, mas tu não é assim. Então isso serve para nós cristãos como isso também. Nós devemos ser o exemplo, né? Embora a gente nunca vai ser exemplo em todas as coisas, né, em todas as circunstâncias, mas a gente tem um padrão. E é interessante que, longe de mim, mas assim, eu vou citar o exemplo porque aconteceu comigo. Muitas vezes quando eu fui, principalmente lá para o Maranhão, ou lá no hospital, que é onde eu conheço gente aqui em Barretos que
Não tem? Quando eu começava a falar para o povo falava assim, rapaz, é mesmo, né, bicho? Eu nunca prestei atenção nisso. É engraçado que tu fala diferente. Né? A Bíblia fala que é a unção que está em você que convence, né? O Espírito. Mas não adianta eu fingir uma coisa que eu não sou. Ou que eu não queira estar buscando. Né? Que eu não busque. Né? Tu nunca vai ter autoridade, nunca vai despertar a sede na pessoa. Né? O profeta Moabe, Jeroboão, aconteceu isso. Acasias foi um rei mau. Jeú, esse aqui é o rei, né? O rei Jeú que foi levantado para exterminar a casa de Acabe, por causa da ruindade que ele fez. O que foi que ele fez aqui? Ele foi um rei ruim e foi visitar o rei de Israel. Jeú fica sabendo e mata ele. A mãe dele, que é a Atalia, usurpa o trono. Mata os irmãos dele tudinho. Só fica o Joás. Porque uma serva, a Bíblia fala uma serva, não é em Reis. Mas aqui em Crônicas fala uma irmã. Levou ele era pequenininho, levou ele para o templo. E ele foi criado até os 7 anos, lá no templo. Esse Joás, né, foi ungido rei pelo Joiada, que era o sumo sacerdote na época. E aí Joiada faz aliança com o exército, com os levitas tudinho, e depõe a Atalia. E aí pega e mata a Atalia. E Joás começa a governar. Porém, quando Joiada morre, Joás desvia. Os príncipes de Israel vão lá e ele desvia. Né? E ele tinha sido um rei bom, ele tinha feito algumas reformas e ele se desviou no finalzinho. Zacarias, que era um profeta, fala para ele se arrepender, ele não leva nada e diz que Deus vai trazer juízo. E o juízo de Deus vem através dos sírios, que mesmo em menor quantidade derrota ele. Depois, por causa da morte de Zacarias, o servo deles, do rei Joás, pega e mata ele. E fala que por causa de Zacarias. Lá em Reis não fala não, mas aqui em Crônicas fala. Reinado de Amazias, foi um rei bom. Amazias vence os edomitas, né? Deus repreende Amazias por ser este idólatra. Esse cara aqui, ele foi interessante o caso dele. Deixa eu ver, acho que eu me equivoquei aqui. No começo, deixa eu só voltar aqui um negocinho. É interessante porque dá a entender aqui em Joás, quando Joiada morre, que ele se desvia, parece que ele fica muito ligado a Joiada. É como se a fé dele tivesse meio que ligada a Joiada. Joiada morre e aí ele pega. E assim, se não for isso, mas isso serve para nós trazermos para a nossa contextualidade, quantas e quantas pessoas estão firmadas em pastores? Ou outras pessoas, levitas, em quem quer que seja. E aí quando fica sabendo de algum deslize, pega e se desvia. Não vou mais para a igreja não, porque assim. Aí vira uma coisa e não quer mais ir para a igreja e depois se revolta com Deus, né? Porque não foi firmado em Jesus. Né? A todo momento a rocha é Jesus. O alicerce tem que estar nele, não em pessoas. Se a gente se alicerçar em pessoas, a gente vai se decepcionar e a gente vai se desviar. Né? Amazias, esse Amazias aqui, ele foi bom no começo, mas no finalzinho ele se desvia. Ele vai guerrear, esse povo clama a Deus, Deus dá a vitória para ele. Quando ele pega os despojos desse povo aqui que ele ganhou, ele pega os deuses dele e vai adorar os deuses dele. Aí Deus pega, manda o profeta falar com ele, fala, eu te salvei, esses deuses aí não foram capazes de salvar eles, e você faz isso. Aí pega e manda Jeoás, que é rei de Israel nessa época, lutar com ele. Jeoás pega e diz que não quer, ele manda uma carta.
Não, rapaz, vamos medir força. Não quero não. Aí a Bíblia fala que Deus fez Amazias ignorar Jeoás. Não quero guerra não. Não, mas eu quero. Aí foi lá e Deus fez ele ganhar a batalha contra Jeoás. Amazias, quer dizer. Reinado de Uzias, é o mesmo Azarias. Uzias é atacado de lepra. É interessante aqui que ele foi um rei também. Olha aqui, que é tanto rei aqui que às vezes eu confundo. Foi um rei bom. E só que aqui em Crônicas fala que ele ficou leproso. E ele ficou leproso porque ele quis entrar dentro do templo e queimar incenso, que era um papel dos sacerdotes, e sacerdote filho, né, sacerdote todo aquele que é filho de Arão. E aí ele foi lá e fez isso e enfrentou. A Bíblia fala aqui que foi 80 sacerdotes que falou: não, você não pode fazer isso não. E eles começaram a discutir e na hora deu uma lepra na testa dele. E ele ficou leproso. Reinado de Jotão, cada nome bonito. Foi um rei bom, foi pequenininho também, foi bom. Dirigiu o povo com a direção de Deus. Esse é o resumo, não fala muita coisa dele não. Assim, fala muito, mas o resumo é isso aqui. Ele foi um rei bom e dirigiu o povo com a direção de Deus. Reinado de Acais. Olha o que esse cara fez. Ele fechou o templo, queimou os filhos ao deus Alcírio, adorou a Balaim, destruiu os utensílios do templo e fez altares nas cidades. Pior do que esse aqui mesmo, só Manassés, que é um rei que vai vir mais na frente já já. E é interessante aqui porque, rapaz, o que eu fico encabulado é que tinha Quando a estátua de bronze que ele coloca o filho dele na estátua quente, é esse cara aí. nem sempre o sacrifício era daquela forma. Eu vi um que era assim, mas geralmente os sacrifícios dos filhos eram, eles esquentavam a imagem lá e botavam os filhos. Mas devia ter outras formas também. Essa foi a que eu vi. Né? Fala aqui também que foi lá no Vale de Inom. O Vale do Inom era um lugar que tinha na frente de Jerusalém, que lá o povo jogava lixo e tocava fogo e ficava queimando direto. É por isso que quando Jesus fala que ele faz algumas analogias com o Vale do Inom. Né? Porque o fogo nunca se apaga, a analogia com o inferno. Né? O fogo nunca se apaga. Porque lá você estava queimando no lixo. E geralmente esse sacrifício era feito nesse Vale do Inom. E é interessante aqui porque nessa época aqui a Assíria era uma potência. E ele queima o filho ao deus Assírio, para fazer ele uma potência também. Só que aí dá o contrário, né? Porque está adorando outros deuses, né? E eu esqueci de fazer aqui, e ele pede ajuda, porque o rei de Israel parece que quer atacar ele aqui. Ele pega e pede ajuda para a Síria. A Síria vai contra ele. Ezequias foi um rei bom, né? Ele mandou abrir o templo. Lembra aqui, ó, o Acais fechou o templo, que era o pai dele. Ele mandou abrir o templo, mandou os levitas se purificar o templo, né? Tirar todas aquelas imagens que tinha, tudo que era de idolatria lá dentro. Geralmente esses reis que eram bons, eles faziam isso. Né? Ezequias restabelece o culto a Deus, né? Bota lá os turnos do sacerdote para funcionar. Aqueles turnos lá que o Davi escolheu tudo, fez tudo lá, organizou o templo. Ele restabelece tudo. Manda celebrar a Páscoa, aqui no capítulo 30 todinho. E aqui é por isso que fala que é o reino unificado. Ele envia carta para Israel, para outras tribos. Alguns vão, né? Mas a maioria fica. Então ele foi bom. Mas mesmo assim, outra coisa que ele fez aqui, vai falar que aqui, ó, ele pega e pede para o sacerdote trazer as ofertas. O povo trazer as ofertas também. Porque tem que o sumo sacerdote não cobrava o dízimo dos levitas e tinha que ser cobrado. Aí eu não sei se foi esse aqui ou se foi outro. Ele manda o povo contribuir e manda os levitas também dar o dízimo do dízimo. Ezequias
faz a guerra contra Senaqueribe. Isso aqui é quando esse Senaqueribe lá vai querer guerrear contra Israel. Aí sitia Judá, quer dizer, e fica 3 anos lá esperando aquele negócio, aí começa a blasfemar contra Deus. Esse rei de vocês aí não é de nada, esse Deus de vocês aí não pode salvar ninguém, porque as outras nações tinham os deuses delas e não fizeram nada, e a gente aqui está ganhando tudo aqui. Nós somos o império. Aí Ezequias, aqui não fala, mas o profeta aqui é Isaías. Nossa, é tanto nome que eu já estou confundindo um pouco. Isaías é o profeta, eles vão lá, isso é dito em Reis. E aí ele consulta, aí Isaías diz que ele pode ir para a batalha. E no final das contas, Deus pega e manda um anjo. Lá em Mata, aqui não fala, mas lá em Reis fala que foi 185 mil assírios que foram mortos. Eles começaram a lutar lá entre si e tal, eles se mataram uns aos outros. Porém, depois de tudo isso que ele fez, ele tinha uma aliança com a Babilônia. Ele errou nisso aqui. Ele ficou doente, né? Esse aqui foi o rei que ficou doente, pediu para o sol voltar a 10 graus, que é onde falei aquela história lá da NASA, que o povo disse que tem na internet. Ele mostra, lá em Reis fala que ele mostra todos os lugares lá importantes de Judá. E o profeta vai lá e repreende ele. Falou assim, tu mostrou aí, pois um dia eles vão vir e vão destruir isso aí. Ao reinado de Manassés. Esse aqui foi terrível. Esse aqui foi artista. Ezequias se destacou porque fez muita coisa boa, né? Limpou o templo todinho. Esse aqui fez o contrário do que Ezequias fez. Deixa eu olhar bem aqui em Reis, que acho que está melhor aqui. Ezequias, reinado de Manassés, juiz de Judá, Amon, Fome, Jacá, Jeú. Rapaz, ele botou estátua, ele quebrou os utensílios do templo. Manassés aqui. Ele reedificou os altos que seu pai tinha destruído, né? Ele era filho de Ezequias. Ele fez altares a Baal, fortínicos, adorou o exército do céu. Ele edificou altares nos atos do templo, queimou seu filho, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, tratava com os médios e feiticeiros, colocou poste ídolo no templo, foi pior que todas as nações de Canaã. Isso aqui foi a descrição feita lá em Reis. Ou seja, em Reis, a Bíblia fala que Deus escolheu Israel, não porque Israel era bom, mas escolheu Israel para expulsar aquele povo tudinho, trazer juízo para aquele povo de Canaã, porque eles eram muito maus. A iniquidade dele foi tão ruim que Deus decidiu tirar aquele povo todo de lá. E aí aqui conta a história de Manassés, que em Reis não conta. Ele foi avaliado como um mau rei em Reis, porque ele fez isso tudo, ele fez essa idolatria todinha. Lembra que um rei é considerado bom se ele não for idólatra, e ele é ruim quando ele é idólatra. Então ele fez toda essa idolatria e lá ele foi considerado idólatra. Aqui, no finalzinho aqui, fala que ele fazia isso e que ele foi levado cativo. E lá no cativeiro, ele orou a Deus e se arrependeu. Ele foi levado para a Babilônia, cativo. E ele orou a Deus, e Deus foi favorável a ele e fez ele voltar a Jerusalém. Fala que ele tirou do templo, depois disso, fala que ele tirou do templo os deuses estranhos e o ídolo, e os altares que edificou. Restaurou o altar e sacrificou a Deus. Aí no finalzinho do reinado dele, fala que Deus tornou-se favorável a Manassés, porque ele se humilhou no cativeiro babilônico. Porém, lá em Reis, como já havia dito, ele foi considerado ruim porque ele fez durante muito tempo o povo pecar. Mas aqui em Crônicas fala que ele se arrependeu lá na Babilônia e Deus foi favorável a ele.
Aí ele morre e o filho dele assume. Amon foi um mau rei, né? Quando estava riscadinho assim, que ele foi um mau rei. Deixa eu ver o que foi que ele fez. É um pequenininho, né? Foi idólatra, né? E não se humilhou, como Manassés fez. Então não teve. Foi morto pelos seus servos. Aí aqui, Josias. Foi um rei bom também, outro reformador. Josias e Ezequias são os melhores reis assim, que tiveram, porque foram fiéis. E esse aqui é o último ano, né? Ele foi um rei bom, ele purificou o templo, o outro lá botou as coisas, e ele tirou. Ele reparou o templo, porque aqui quando um povo invadia lá e destruía o templo, ou quando eles queriam fazer aquelas alianças aí que sempre eles fazem, eles tiravam alguma coisa do templo, porque era de ouro ou de bronze, e davam para o povo, para o rei lá, certo? Nessa reforma do templo, ele acha o livro da lei, esse Ilquias. Aí Josias, esse Ilquias aqui, lê o livro, manda um cara lá ler o livro diante de Josias, e ele, rapaz, está tudo errado, moço, nós estamos... E aí fica preocupado, e chama o povo para se humilhar, para se arrepender, e consulta Uda, que é uma profeta. Aí ela fala, ó, diz para o teu rei lá, que eu vou trazer juízo e não sei o que, tal. Mas, porém, por ele ter se humilhado, ele não vai ver o juízo. E aí Josias pega e renova a aliança, né? Essa renovação de aliança é chamar o povo ao arrependimento, vamos seguir a Deus, porque Deus ele vai trazer a paz e tal, esse tipo de coisa, trazer as bênçãos, né? Outra coisa de boa que ele fez, lembra que o livro até aqui está perdido, né? Mandou os sacerdotes ensinarem a lei a todo Israel, a todo o pessoal, né, que queria, né? Tanto de Judá como de outras tribos também, por isso que fala de Israel. E assim, a todo momento o leitor de crônicas ele não quer fazer essa distinção também entre Judá e Israel com relação ao povo, porque os dois foram escolhidos por Deus. Porém, a linhagem davídica do Messias tinha que vir de Judá. Aí ele celebra a Páscoa e aqui também ele erra, né? Ele vai para uma guerra, ele é convidado para ir para uma guerra, na aliança com... Nossa, não tem como nem lembrar, tanto tem que pegar a cola aqui. Isso aqui é um fato interessante também. O rei Neco vai subir contra, segundo um estudo que eu fiz, era a Babilônia. Ele tinha aliança com a Babilônia, o Josias. E esse rei Neco, aqui, era o faraó, no templo lá no Egito. E eu vou ler aqui porque é melhor, de repente eu não uso as palavras certas, mas eu vou procurar aqui, achei aqui. Fala assim, ó. Então Neco lhe mandou, deu, aqui, a morte do título, a morte de Josias no vale do Megiddo. Depois de tudo isto, havendo Josias restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro dele, ou seja, Josias foi para guerrear contra o Neco. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Deus, o nosso Deus, falou para Neco, rei do Egito, né? Ou seja, incircunciso, provavelmente infiel. Cuide, e Deus disse que me apressasse. Cuida de não opores a Deus, que é contigo, para que ele não te destrua. Ou seja, Deus falou através de Neco, não vem contra ele não, contra mim não, né, no caso, porque senão eu vou te destruir. Ele vai lá e teima, ele se disfarça e vai guerrear, e aí é morto no vale do Megiddo. Então, ou seja, olha as reformas que ele fez, tudo que ele fez de bom, mas foi rebelde. A Bíblia fala que
rebeldia mesmo com a feitiçaria, né? Mas assim, para a gente ver que todo mundo falha, né? Então é interessante. E esse negócio de Deus usar, eu sou encabulado com isso, Deus usar assim, né? Às vezes o Balaão aqui, né? Esse cara aqui, aquele profeta que mentiu para outro profeta, né? Quando ele ia levar a palavra lá, se não me engano, a Jeroboão. E aqui o reinado e deposição de Joacás. Se for um rei ruim, não fala muita coisa, tanto é que é 1, 2, 3, 4 reis num capítulo só. É tudo coisinha pequenininha. Os 4 foi ruim. E o cativeiro de Judá, né? Mais uma vez, aí vai falar, né? Que eles foram para o cativeiro porque eles se desviaram de Deus. E aí foi a forma de Deus trazer o juízo para Judá. Israel já tinha caído, já estava cativo pela Síria, já há muito tempo, quase um século e meio antes. E Judá agora vem para o cativeiro. E é aqui que começa a escrever toda a história dos livros históricos. É quando eles estão no cativeiro, 586. Todos os livros que vieram de Samuel até agora, foi tudo escrito nessa época, que quando Israel estava em cativo, porque eles estavam cativos e não sabiam por que estavam. E eles estavam falando que Deus tinha abandonado eles. Aí eles foram consultar os livros lá, os livros do rei, o livro do profeta, o livro do vidente. E aí constataram que o que fez eles irem para o cativeiro foi se desviar, seguirem outros deuses. E o livro termina, aí Israel fica 70 anos de cativeiro, né? Uns voltam, outros não, e termina falando de Ciro, porque Ciro era o rei da Síria que tinha invadido a Babilônia. Ou seja, mais na frente a gente vai estudar em Daniel e a gente vai ver que Daniel profetizou isso, né? Então, era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os profetas, os reis, e profetizou da Babilônia, profetizou da Síria, da Pérsia, por aí vai. E o Ciro pega e fala assim: ó, eu conquistei muita coisa. E Deus, que é o nosso Deus, mandou edificar uma casa para ele lá em Jerusalém. Aí pega e manda o povo embora. E aí é quando lá no capítulo 9 de 1 Crônicas, que ele fala, depois do decreto do rei Ciro, os primeiros que voltaram para povoar Judá. E aí termina aqui o livro de Crônicas. Bom, demorado, mas... Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma consideração a fazer? Se não tiver... Então, obrigado aí a todos aí que estiveram aqui presentes acompanhando, podendo estar discutindo um pouco da palavra de Deus. Obrigado a você que está aí pela internet, que um dia irá assistir esse vídeo. Que Deus abençoe você e que nós possamos aprender com o erro dos outros e não a gente mesmo errando. Nós possamos tomar a Bíblia como exemplo, né? É como o pastor pregou no último domingo, no domingo retrasado. A Bíblia é apenas o ABC, né? Para você saber o norte, porque as revelações vêm com a intimidade de Deus. Que Deus abençoe você.